Fala rapaziada, uma boa noite para todos vocês. Nessa nossa videoaula número 3, eu vou discutir com todos vocês agora mais um exercício sobre a nossa segunda lei de Newton e introduzir já a nossa teoria sobre a terceira lei de Newton. Então, papel e caneta na mão e vem comigo. Para a gente poder introduzir esse exercício, ele fala que um carro com uma massa de 1000 quilos, então a primeira informação que eu tenho aqui, toda vez que eu vejo quilo, eu tenho a massa de um determinado objeto. Marcando essa massa aqui, 1000 quilos. Está em repouso, ele está partindo do repouso. Tudo que parte do repouso, pessoal, muito importante vocês lembrarem isso, ele tem uma velocidade inicial igual a 0. E ele atinge 30 metros por segundo. Então, a velocidade dele final em um tempo de 10 segundos vai ser de 30 metros por segundo após um tempo de 10 segundos. E a pergunta do exercício é: suponha que o movimento seja uniformemente variado. O que é movimento variado? É que ele tem aceleração. E por que é importante eu saber que ele tem aceleração? Quando ele tem uma aceleração constante, aquelas fórmulas do Vovat, do sorvetão e do Torricelli, elas são válidas, tá? Da nossa matéria anterior. E o exercício pede para a gente calcular aqui qual é o valor da velocidade. Qual é o valor da força, né? A força resultante. Eu quero descobrir isso aqui. Sobre o carro. Então, nós queremos isso daqui. Moçada, para eu descobrir a força, eu sei que força é a física, meu amor. É massa vezes aceleração. Eu quero descobrir isso aqui. Eu tenho a massa, mas eu não tenho a aceleração. Então, eu primeiro preciso descobrir a aceleração. O que eu tenho para descobrir a aceleração? A velocidade inicial e a velocidade final. Aí eu posso utilizar aquela fórmula anterior nossa do Vovat, V0 mais A vezes T. A velocidade final aqui é 30, a velocidade inicial é 0. Vou descobrir o valor da aceleração, sabendo que o tempo é de 10 segundos. Então, isolando o A, eu tenho 30 dividido por 10, que vai dar 3 metros por segundo ao quadrado. Pronto, eu sei que a nossa massa, nesse caso, vale 1000 e a aceleração é 3. Resolvendo isso daqui, nós temos como resultado 3000 newtons. Tá? Pronto, falamos mais um pouco sobre a aplicação da segunda lei de Newton. Agora eu vou introduzir com vocês a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, galera, é aquela famosa lei que todo mundo sabe, conhece, que diz que não existe uma ação sem uma reação. Então, Newton disse que não tem ação sem reação na mesma intensidade, elas agem e agem em sentidos opostos. O que eu vou tentar agora é tentar explicar cada palavra para vocês dessa terceira lei de Newton. Vamos lá? Para isso, pessoal, acho melhor a gente colocar um exemplo. Então, num dado momento, um indivíduo A dá um violento soco na cara de B. Então, esse aqui, vai ser o nosso indivíduo A, que está dando um soco nesse outro cara, que é o indivíduo B. E o primeiro questionamento do Newton, pessoal, é o seguinte, o indivíduo B, que é esse rapaz da cara, ele reagiu sobre o indivíduo A? Essa é a primeira pergunta. O Newton afirma que sim, que não existe nenhuma ação sem nenhuma reação. A primeiro momento, parece que não. Parece que o cara só levou o soco e não reagiu. Mas em física não é esse sentido. Quando eu dou um soco na cara de alguém, alguém também reage com a cara sobre mim. Se eu vou e dou um soco numa parede, eu posso machucar a minha mão e a parede também pode reagir contra a minha mão, quebrando a parede dependendo da resistência dela. Então, para toda ação, sempre existe uma reação, tá?
mesmo parecendo que o cara não reagiu. E aí ele afirma, então podemos dizer que o indivíduo B deu uma carada na mão do A. Verdade, um deu um soco e o outro reagiu com a cara. Agora, a outra pergunta é, será que essa carada teve a mesma intensidade quanto ao soco? Quando eu olho para um problema de vida real, parece que não. Parece que o cara que levou o soco na cara, ele não deu na mesma intensidade na mão. Mas isso é mentira. Para toda ação existe uma reação na mesma intensidade. Se eu bato com 100 aqui, ó, na cara dessa pessoa, com 100, ele reage também aqui com 100. Então bateu com 100, a cara também reagiu aqui com 100. Agora eu vou tentar provar para vocês porque isso é verdade, porque que a intensidade delas são a mesma. Aí a terceira pergunta de Newton é, será que os efeitos produzidos pela reação e reação serão os mesmos? Não. Cada objeto, pessoal, tem uma resistência mecânica. A minha mão, ela é muito mais dura, ela tem ossos mais duros aqui. A minha cara aqui, ó, ela tem uma resistência menor. Então, quando alguém dá um soco na minha cara, a mão, por ter uma resistência maior, ela suporta mais e a cara vai sair muito mais danificada porque ela tem uma resistência menor. Levanta de manhã e bate o dedinho na cama, tá? O seu dedinho, ser humano, ele tem uma resistência pequena, ele vai se machucar. A cama, por ser feita de madeira e ser muito mais resistente, ela não vai sofrer os mesmos efeitos, resistências mecânicas diferentes. Mas se eu bato com uma força de 50 newtons, a cama me devolve com uma força de 50 newtons. Se eu dou um soco com uma força de 200 newtons, a minha cara me retribui com uma força de 200 newtons. Resumindo tudo isso, para toda ação existe uma reação na mesma intensidade e em sentidos contrários, tá? Ó, sempre assim. Essa teoria vai ser muito importante para a gente poder fazer os exercícios sobre a terceira lei de Newton. Agora, pessoal, eu vou falar com vocês um pouco sobre os tipos de forças que existem, tudo bem? Eu tenho uma força que é chamada de força-peso e eu já conversei com vocês um pouco dela na videoaula anterior, quando eu falei que eu, Júnior, tenho 82 quilos, existe uma força-peso atuando em mim de 820 newtons, certo? Porque eu estou considerando a gravidade. Então, toda vez que a gente for representar uma força-peso, a gente vai usar a letra P. E continua válida a fórmula. Força-peso é massa vezes gravidade, tá? Que é a nossa segunda fórmula que a gente usou, essa aqui. Eu só troquei as letras do alfabeto. Então, qualquer objeto que existe no nosso planeta, ele tem uma força-peso atuando sobre ele. Essa caixa aqui, pessoal, se ela tiver 1 kg e eu estiver segurando ela, tem uma força aqui, ó, que está puxando ela para o centro da Terra. Se ela tiver 1 kg, que é 1 vezes a gravidade, que é 10, então ela tem uma força puxando para o centro da Terra de 10 newton. Ela só não vai cair para o centro da Terra com uma força de 10 newtons, porque a minha mão aqui está aplicando uma força de 10 newtons para segurar ela. Tudo bem? Continuando falando um pouco mais sobre a força-peso, por exemplo, ó, já para treinar para os nossos exercícios. Vamos fingir que isso aqui é uma bola de 7 quilos. Então, eu tenho sempre aqui, ó, para baixo, a força-peso sempre atua para baixo. Então, a força-peso é a massa vezes a gravidade. Então, eu tenho aqui 7 vezes 10 da gravidade. Eu tenho uma força-peso aqui atuando de 70 newtons. Ah, um outro exemplo, uma outra força aqui. Vamos supor que essa outra bola é um objeto com 50 quilos. Então, esse objeto tem uma força aqui, ó, que joga ele para o centro da Terra, tá?
de 50 vezes 10, que é a gravidade, que vai dar 500 newtons. Tá? Então guardem aí no coração, não esqueçam, força-peso é sempre a massa vezes a gravidade. É quando o objeto está no ar, todo objeto no planeta Terra tem influência da gravidade. O que não deixa ele cair muitas vezes é a sustentação que eu tenho no chão. Existe uma outra força muito bacana, que eu vou dar o nome dela agora para vocês, chamada de força normal. Tá? Pessoal, essa força normal, ela só ocorre em objetos que estão na horizontal. Ela é aquela força que não deixa o objeto cair. Então imagina que isso aqui é o sofá da sua casa. Esse aqui, ó. Vamos colocar ele aqui. Esse aqui é o sofá que está aí na sua casa. E isso aqui é o chão da sua casa. Suponha que esse sofá tenha 70 quilos. Uma suposição aqui, ó. Então ele tem uma força-peso aqui de 70 newtons. O meu chão precisa ter uma resistência de 70 newtons para ele não cair e ir lá para o andar de baixo ou ir para o centro da Terra. Então tem uma força que segura esse meu objeto aqui, e essa força que segura o meu objeto é chamada de força normal. Tudo bem? Quando essas duas forças são iguais, significa que o objeto está totalmente em equilíbrio. Imagina comigo uma brincadeira de cabo de guerra, mas na vertical. Uma pessoa puxa para baixo isso aqui, que no caso é o nosso planeta Terra, 70 newtons, e a outra pessoa puxa para cá, para cima, também com 70 newtons. Então não vai nem para cima nem para baixo, porque não tem ninguém mais forte. As forças são iguais. Tranquilo? Vamos pegar mais algum exemplo aqui de forças. A última força que eu vou apresentar para vocês é a força de tração, que a gente vai precisar dela. Pessoal, a força normal eu sempre represento pela letra M. A força que eu aplico com a minha mão, com a letra F. Quando é da gravidade força-peso, com a letra P. E a última força é a de tração, com a letra T. Força de tração é a força que ocorre sempre que um objeto não está sendo segurado pela minha mão e nem está sobre uma superfície horizontal. Ele está sobre uma corda, tá? Então aqui, ó, para vocês entenderem. Imagina que esse objeto aqui, esse bloco A, tenha 10 quilos. Vamos colocar ele aqui com 10 quilos. Então, se ele tem 10 quilos, ele tem uma força que puxa ele para o centro da Terra de 100 newtons. Mas ele tem uma força também na corda que segura ele. E essa força que atua sempre quando eu tenho uma corda, ela é chamada de força de tração. Tá aí, ó. Agora aqui eu tenho outro bloco B. Observem comigo que esse bloco B ele está sobre uma superfície horizontal. Se ele está sobre uma superfície horizontal, ele tem aqui com ele, ó, uma força que puxa ele para baixo e uma força que segura ele. O que puxa para baixo é a força peso, e essa força peso é igual a essa força normal. São só nomes que eu dou às forças. Professor, por que a minha força peso é igual à força normal? Porque o objeto, pessoal, não está se deslocando na vertical. Esse objeto, se fosse locomover, ele vai locomover aqui, ó. Ele vai andar nesse sentido, tá? Ele não está indo para cima e ele também não está vindo para baixo. Então, a força peso é igual à força normal. Tudo bem? Então, nessa videoaula, eu disse para vocês o seguinte, fazendo um resumo. Para toda ação existe uma reação na mesma intensidade, tá? E em sentidos opostos. E apresentei para vocês 3 tipos de força. Todo objeto existe uma força peso, que é só pegar a massa e multiplicar por 10, que é a gravidade. Todo objeto tem uma força normal quando ele está sobre uma superfície horizontal, que não deixa ele cair, que é a força de sustentação.
E todo objeto que tem uma corda segurando ele tem uma força de tração atuando sobre ele. E eu falei também nessa videoaula para vocês que a força peso sempre vai ser a força igual à força normal. Quando duas forças são iguais e contrárias, o objeto não vai nem para cima nem para baixo. Ele se mantém em repouso. Tá? Na próxima videoaula a gente vai começar a trabalhar exercícios aplicados. Um beijo, galera!